diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Por isso que Paulo diz no versículo 1, se você lembra, mas principalmente de profetizar, ele fala. Porque quem profetiza fala com palavras inteligíveis. Novamente vemos Paulo contradizer com Lucas. Não é verdade? Paulo está contradizendo com Lucas de novo. Não está não, amados. O que fala em outro idioma, quem não traduz não tem como entender. Mas profetizando todos entendem. Ou seja, que todo mundo fala. O que aqui no versículo 4 diz assim, ó: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Novamente Paulo praticamente repete o versículo 3, né? Só lembrando, irmão, que essa igreja que Paulo cita aí somos nós, viu? E ainda nesse capítulo 14, vamos ver isso. Nesse capítulo também Paulo fala muito de edificação, porque os coríntios estavam saindo da doutrina do Salvador, a qual Paulo tinha ensinado. Na verdade, nesse capítulo, e não só nesse, mas como todos os capítulos praticamente de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, Paulo exorta muito o povo. Quando muita gente lê e fala que Paulo Paulo ensina cartas para nós, Paulo ensina Coríntios, mas é para nós, porque Coríntios foi escrito para nós e tal, essas coisas assim. Na verdade pegamos os ensinamentos de Paulo, mas para o Coríntios, né? Pegamos uma rabeira ali, né? Pegamos uma rabeira de Coríntios. Versículo 5. Irmãos, quando eu digo pegamos uma rabeira, eu quero dizer que Paulo ensinou aos coríntios e foi diretamente para Coríntios e não para nós. Porque imagina, eu imagino, né? Paulo, se Paulo nos mandasse uma carta nesse tempo em que ele estava pouco tempo convertido, né? Não sei não, irmão, mas suportar essas cartas, porque, olha, vai gostar de errar das escrituras assim como nós gostamos de errar lá em casa, hein? Meu eterno, como gosta de errar nas escrituras o povo, hein? Mas vamos lá para o versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais do que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Vamos analisar esse versículo. Novamente Paulo fala da edificação. Vocês podem notar aí, irmãos, que o que Paulo fala já começa a ser contradizente com o que se faz hoje nas igrejas. Porque ele diz, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Nota que ele afirma que quando alguém falar em línguas, que haja um intérprete. Não é verdade? Isso porque era e tinha que ser raro isso. Não como fazem hoje. Eu já vi, amados, pessoas saírem da igreja falando em línguas, falando com as pessoas assim, em línguas. Iam para lanchonete, até para restaurante, falando nessas línguas terroristas aí de hoje, que todo mundo fala. Terrorista mesmo, irmão. Imagina que terror isso, né? O cara chega na lanchonete e vai pedir um pão e fala em línguas. Aí o cara olha pra ele
sem noção, né? Sem noção, mas ainda nesse capítulo aqui nós vamos ver isso também. Era muito importante a edificação da igreja de pessoas, viu? E nesse versículo ele já começa a falar algo que as igrejas de hoje não faz e nunca fez. E se continuar também nunca vai fazer. Ele diz: o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete. Irmãos, vamos ser sinceros, reais, puros, e vamos ser justos e até dizemos a nós mesmos, ó, quando é que eu vi isso em alguma igreja? Intérpretes de idiomas. Quando foi? Uma que não precisa, né? Porque quando entra alguém que não seja do mesmo país, que não fala uma língua, geralmente ele vai acompanhado por alguém. Não é verdade? Mas intérpretes de idioma, eu nunca vi. Ó, versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Ixi, agora Paulo começa a bater de frente com as igrejas. As igrejas só pensam em falar em línguas. E ainda diz que sem falar em línguas não temos o Espírito Santo. Que covardes são esses homens, que mentirosos. Irmão, você que ouve esse vídeo, conhece, pede para algum pastor ou seu que você conhece para dizer para mim aí, ou nos comentários, sei lá, que a Bíblia ensina que o que não fala em línguas estranhas não tem o Espírito Santo. Pede para o seu pastor me responder. Ou pede você para ele te responder, mas te provar pela Bíblia, né, que é o que nós temos, a Bíblia. Pede para ele te provar isso. Pode mandar como comentário, manda aí por e-mail, entra no meu Orkut, me adiciona no MSN, mas pede para ele dizer para mim, pela Bíblia, que isso que ele prega sobre línguas, tal língua estranha aí, é correto diante do Salvador. Paulo disse que se ele for pregar para um povo falando em línguas, é o que ele diz, ó, que vos aproveitaria. Paulo está dizendo ali, irmão, olha, eu não falo em línguas porque vocês não vão ser edificados. Não vão ser edificados em nada, viu? E olha que e se não é para ser edificado, então para que falar? Se não é para edificação de ninguém, de nenhum, eu não vou fazer. Era isso que Paulo estava dizendo. Ou então não estamos entendendo o que estamos lendo. Não é verdade? Ou então está faltando alguma coisa aqui para a gente aprender a ler. Porque o que está escrito é isso. Que vos aproveitaria, diz ele. E olha que essa língua aí que Paulo fala é idioma. Imagina essa língua de hoje dentro das igrejas. Que bagunça. Versículo 7. Da mesma sorte. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Versículo 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Irmãos, está mais claro que a luz. Pensa você que você entende quando alguém fala em línguas do seu lado?
ou quando alguém fala em línguas do seu lado, ou para você mesmo, o que você entende? Mas aí você disse, como muitos já me disseram, né? Não, irmão, não é assim não, irmão. Essas línguas só entende quem está no Espírito. Só quem está no mesmo Espírito, irmão. Quem não está no mesmo Espírito não entende. Vamos pensar de novo, irmãos. Vamos usar aí aquilo que nós temos, né? Que é a nossa mente, junto com a Bíblia. Por que em Atos 2 todos entendiam? E me diz você, quando foi que a Bíblia diz, quando foi ali que na Bíblia diz que eles tinham o Espírito Santo? Pelo contrário, Pedro, chamado Kefas, disse que nem batizados em águas eles eram. Pode ver isso aí no capítulo 2 de Atos mesmo, ó. Por isso que Paulo usa coisas inanimadas. Está no versículo, ó, versículo 7. Ó. Coisas inanimadas que fazem som. Ele usa como flauta, usa como cítara para explicar, porque se não tem som certo, não entende. Paulo usa a matéria para falar das línguas. É mentira? Ou é só a minha Bíblia que está escrito assim? Foi o que eu disse há instantes atrás aí. Eu já vi pessoas saindo da igreja falando em línguas, dormindo e depois acordando falando em línguas. Não preciso citar nomes nenhum, mas como muitos pastores me conhecem, muitos irmãos de igreja me conhecem, vão saber de quem é que eu estou falando. Mentira, irmão. Aquilo tudo foi mentira. Mais um dos motivos que eu fui expulso da igreja, da primeira vez, né? Eu já fui expulso 3 vezes da igreja. Não tem como aceitar esses absurdos aí. Ou seja, não tem como aceitar nenhum dos absurdos que vem de pregação, de ensinamento de homens que seja errado, né? Vamos ser sinceros. Versículo 8. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Veja que Paulo ainda fala do som, daquilo que a gente ouve. Vamos ver o versículo 9. Mas olha, cuidado para não se decepcionar, hein, irmão. Está preparado para ver o que você faz o tempo todo quando fala em línguas? Eu fui assim um tempo. Hoje não sou mais não. Versículo 9. Versículo 9 diz assim, ó. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Olha, acabamos de ver lá que o som tem que ser certo. O som para a batalha tem que vir certo, no versículo 8. No versículo 7 ele diz coisas inanimadas que fazem som, flauta, cítara. Ele está usando essas coisas para dizer no versículo 9: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Nós já vimos que não é só os que têm o Espírito do Criador para entender línguas estranhas, essa tal de língua estranha, né? Já entendemos também que as línguas desconhecidas é desconhecida e não estranhas. Já entendemos sobre os mistérios. Vamos entender também que não precisa falar em línguas para ter o Espírito Santo. Agora vamos entender o que Paulo está dizendo, que se não falarmos palavras bem inteligíveis, o que ele está querendo dizer com isso, irmão e irmã?
Eu busquei aqui, ó, sobre a palavra inteligível. Inteligível do dicionário. Palavra inteligível quer dizer que pode ser facilmente compreendido. Inteligível quer dizer isso, que pode ser facilmente compreendido. Só que Paulo ali está dizendo se não pronunciardes. Ou seja, se alguém não pronunciardes alguma palavra inteligível, não é? Se alguém não pronunciardes alguma palavra corretamente, não será inteligível, não será compreendido. Então ele termina o versículo dizendo, ó, que se não é assim? Se não falar o que todos entendem, estareis falando ao ar. Irmão, você tem noção disso que acabamos de ler agora? Quantas vezes você fica ou ficou falando ao ar? Porque isso não é adoração ao Criador. Não é a busca de fortalecimento do Espírito. Pelo contrário, irmão, Paulo está falando de civilização. Pessoas falando com pessoas. Ou não é? Será que estamos lendo errado de novo? Será que a minha Bíblia não bate com a sua? Será que só a minha Bíblia está errada? Será que só eu consigo ver isso? Você que está lendo aí comigo agora, que fala em línguas, porque há muitos irmãos aí já que não falam mais, que aprenderam, e muitos, se você buscar na internet, já que você está vendo um vídeo pela internet, eu creio que seja pela internet, pelo menos 99,9% vão ver pela internet. Fica fácil você buscar aí também. Versículo 10.